Estou gostando das parábolas. Então vamos para Mateus 13, verso 24. A primeiro momento nós vamos ler do verso 24 até o verso 35. Do verso 24 até o verso 30, porque depois do verso 30 vem duas parábolas. E aí depois eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta, porque Jesus explica essa parábola lá no verso 36, tá? Então você não vai fechar a Bíblia, você vai deixar a Bíblia aberta. Mas a gente vai ler primeiro o texto de Mateus, capítulo 13, verso 24, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, presta atenção nisso, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Verso 27. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e lhe disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem nos feixes para ser queimados. Depois junte o trigo e guarde-nos no meu celeiro. Amém? Senhor, obrigado pela exposição do texto, obrigado pela tua palavra, obrigado por estar diante das suas escrituras. Nós pedimos que a nossa mente, o nosso coração se abra, que haja entendimento, que haja compreensão da sua palavra. E que o Senhor Deus use-me, Senhor, para que seja claro, objetivo e fiel à sua palavra. Espírito Santo, dê-nos essa graça, para que nós possamos sair daqui essa manhã, compreendendo o Evangelho e vivendo ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, semana passada eu falei um pouquinho, sobre o fariseu publicano, sobre a vida, daqueles dois homens que estavam diante do templo em oração a Deus. E hoje eu quero abordar com vocês mais uma parábola, falando sobre o trigo e o joio. Talvez para vocês o texto seja muito conhecido e é conhecido. E o que eu quero aqui fazer com vocês é uma profunda reflexão nessa parábola. Jesus vai explicar essa parábola, lá na frente a gente vai entrar nisso, mas eu quero falar um pouco do contexto de Mateus 13, porque Mateus 13, ele é carregado de 7 parábolas. Se você olhar desde o verso do capítulo 13, que começa com uma parábola, que é a parábola do semeador, ela vai finalizar na parábola da rede. Então você vê que Jesus, não, na verdade não é a parábola da rede, e depois continua o texto, você vê Jesus aqui explanando várias parábolas. E como eu disse a vocês semana passada, Jesus ensinava a multidão e os seus discípulos por meio de parábolas. E era uma profecia do Salmo. O salmista já tinha profetizado acerca dos ensinamentos de Jesus, que ele ensinaria por meio de parábolas. Então nós estamos diante de um texto repleto de parábolas. E aqui o contexto é que Jesus estava sendo pressionado pela liderança religiosa. E o que ele precisava fazer? Ensinar os seus discípulos os mistérios do reino de Deus, ou seja, as coisas sobre o reino de Deus, como o reino de Deus opera na vida tanto da pessoa que o recebe, quanto naqueles que ainda há de receber. Então Jesus quer construir essa ideia de reino, sobre as coisas do reino, falar sobre o reino dos céus, o reino de Deus, como o reino opera na vida das pessoas, o que ela faz, qual é o impacto, qual é o propósito, qual é a finalidade. Então essa era a missão de Jesus, ensinar os seus discípulos por meio das parábolas. Amém, irmãos? Então a parábola ela começa a contar
tanto a multidão, ele começa a contar tanto a multidão quanto aos seus discípulos. Há dois alvos, há dois públicos, há dois contextos aqui: a multidão e também os seus discípulos. E ele começa com uma parábola. E qual parábola ele começa? A parábola do semeador. Está lá no capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1 até o verso 23, Jesus fala sobre a parábola do semeador e explica a parábola do semeador. Então ele começa com essa parábola, que tem a finalidade de quê? De dizer o quê? De explicar o quê? De falar sobre o quê? Sobre o semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear a semente. Então, qual que é o propósito dessa parábola? O semeador lançando a semente. Amém, irmãos? Primeira parábola tem como o propósito e o objetivo de dizer aos seus ouvintes que o semeador tem o objetivo, o propósito de lançar a semente. E o que Jesus quer dizer aos seus discípulos? Ele quer dizer que o reino de Deus começa com a pregação do evangelho. Amém, igreja? O reino de Deus começa como? Pregação do evangelho. O reino de Deus se inicia por meio da pregação do evangelho. Era isso que ele queria ensinar aos seus discípulos, dizendo: olha, o reino de Deus começa pela pregação do ensino que eu estou dando a vocês, do evangelho que eu estou apresentando, desse cristianismo que eu carrego, daquilo que eu trouxe à terra. O reino de Deus começa com a pregação do evangelho. Amém, igreja? Foi o que o semeador fez na parábola. Ele plantou a semente na onde? No coração das pessoas. Lembra do solo? Solo rochoso, o solo que tinha espinho, o solo que tinha pedra. Então ele vai trabalhar ali vários solos que tem como objetivo falar sobre o coração das pessoas, que a qual receberam a semente. Então essa semente, ela tem um propósito. Qual que era o propósito? Quando você planta uma semente, irmão, o que você espera? Que ela germine. Sim ou não? Que ela cresça, que ela dê fruto. Então o propósito do semeador ao lançar a semente é que aquela semente germine no coração das pessoas. Germine na vida delas ao ponto de, consequentemente, essa pessoa que recebeu a semente no seu coração comece a dar fruto. Porque quem planta algo espera dar fruto. Então o semeador, ele tem essa responsabilidade de semear a semente no coração das pessoas, no coração dos seus ouvintes, e consequentemente essa semente dar o fruto. Esse é o propósito. E o fruto na Bíblia, irmão, é a prova da verdadeira salvação. O fruto na Bíblia, quando a Bíblia fala de fruto, ela fala sobre as evidências da salvação. Alguém que dá fruto é alguém que está sendo salvo, ou foi salvo. Por isso que eu disse para vocês semana passada, desse perigo que nós carregamos. Lembra do fariseu, do publicano? O fariseu se achava o cara porque ele fazia as coisas corretas, porque ele dava o dízimo, porque ele era alguém moralmente falando exemplar. Mas o publicano era um pecador, era alguém que diante da sociedade era o pior pecador que existia dentro do seu contexto. Mas ele reconhecia isso diante de Deus. Então nós vemos que a verdadeira semente de Deus, aquela semente que é semeada da parte de Deus no coração, no nosso coração, ela precisa dar o que, irmãos? Fruto. Porque, repito, a Bíblia trata o fruto como a prova da verdadeira salvação. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que essa semente que procede de Deus, essa semente plantada no nosso coração, pode dar fruto e vai dar fruto. E esse fruto tem como objetivo glorificar a Deus. O diabo, sabendo disso, ele fará o que, irmãos? De tudo para arrancar essa semente. É assim ou não é? É só você olhar para a parábola do semeador. Jesus deixou claro na parábola do semeador. Ele disse que as sementes que caíram, que foram plantadas no caminho, o que aconteceu? As aves vieram e fizeram o quê? Comeram.
O semeador saiu a semear, e quando ele estava caminhando, ele caminhava semeando. E a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho, foi semeada. Só que o solo era rochoso. E aí a Bíblia diz que as aves vieram e comeram a semente. Irmão, esse solo que a semente caiu, que essa semente caiu, que foi semeada, representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não entenderam. Ele diz isso, ele explica isso na semente. Ele diz, esse solo, essa semente que o inimigo veio, porque a ave aqui representada, ele vai dizer, dentro do contexto da explicação da parábola do semeador, que é o maligno, que é o diabo, que é o inimigo. O inimigo vem naquele solo, pega aquela semente e come, desfruta dela. Não deixa aquela semente germinar no coração das pessoas. E por que Jesus diz isso? E ele explica, por que isso acontece? Porque eles não entenderam. Ah, mas aí não é culpa das pessoas, pastor, não é minha culpa não entender a palavra. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando dentro do contexto da palavra do semeador é que as pessoas que receberam aquela semente não tinham interesse. Ela caiu aqui. Ah, eu fui na igreja, eu fui lá. Eu fui fui porque faz tempo que eu não vou para a igreja. Não tem gente que é assim? Ah, faz tempo que eu não vou ouvir uma palavra, faz tempo que eu não vou no culto. Então ele vai na igreja por ir. Ele recebe a semente, mas ele vai porque dentro da mentalidade religiosa dele, ele precisa ir à igreja porque faz tempo que ele não vai. Conhece gente assim? Se já foi alguém assim? Não, faz tempo que eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ir para o culto, eu preciso, principalmente irmãos de outras comunidades que eu escuto bastante, que precisam de uma confirmação de Deus, e diz, não, eu preciso buscar a palavra, porque eu preciso ter uma resposta de Deus. Então nós vemos aqui um contexto que Jesus está falando, eles não entenderam. Eles não tinham interesse, eles não queriam entender, eles não queriam se aprofundar, eles não querem se comprometer com a semente. Ou seja, o que Jesus está falando na parábola do semeador, dentro do contexto da explicação, é que eles não tinham interesse, eles não queriam, só estava por estar, só foram por ir. Estão na igreja por estar. Estou na igreja porque domingo é o dia do Senhor, então estão lá na igreja, mas não querem se aprofundar, não querem conhecer mais Jesus, não querem se aprofundar mais na palavra. Aí o que Jesus diz? Que por causa disso, porque você vive dessa forma, porque você tem essa mentalidade endurecida, o maligno vem e rouba a semente do coração. Sai da igreja como se nada tivesse ouvido. Sai da igreja como se nunca tivesse ouvido nada. Por quê? E às vezes, irmãos, não é só essas pessoas não, às vezes é a gente também. Porque às vezes a gente pergunta para o irmão, às vezes está de casa em casa, né? Eu já vou expor. Vou de casa em casa. E aí, o que o pastor pregou domingo? Pastor, o que você pregou domingo? Tirando os pais e as mães que ficam com as crianças, tá? Eles estão imunes disso, porque precisam cuidar. Tirando ali alguns irmãos que se comprometem a fazer alguma coisa na hora da palavra. E às vezes você está aqui sentado, e às vezes você não está prestando atenção, mas você não guarda a palavra no seu coração. E sabe qual que é o problema disso? É que o inimigo vem e rouba. E quando ele rouba essa semente, você fica impossibilitado de vivê-la. E quando você fica impossibilitado de vivê-la, você deixa de glorificar a Deus. O que foi mesmo na palavra? O que foi pregado? Irmão, eu quero dar uma dica para vocês aqui. Uma coisa que eu fiz toda a minha caminhada. Anotar a palavra. Coisa que a Priscila faz. Muitos irmãos já vi fazerem aqui. O Renzo às vezes pega ali e tal. Eu sempre vejo os irmãos postando. A Aninha também. Alguns, não consigo ver todos. Mas você que faz isso, continue. Você que tem essa prática, continue. Você que não tem, faça isso. Traga um caderninho. Traga um caderno para a igreja, traga de anotação. Ao invés de você ficar olhando o celular, anota no celular, não tem problema. Quer anotar, pelo menos quer mexer no celular, mas mexe anotando a palavra. Porque vocês acham que eu não vejo mexer no celular aqui de cima? Eu vejo. Então faça valer a pena
o que está sendo lançado do altar, o que está sendo lançado do reino de Deus, o que está sendo liberado desse lugar, porque é Deus falando, é a palavra dele falando, amém, irmãos? Então faça dessa palavra valiosa para vocês, faça com que essa palavra seja enraizada no coração de vocês, porque quando ela é enraizada, ela germina e ela dá fruto. Agora, quando você tem essa mentalidade de não querer compreender, de estar aqui por estar, de não se aprofundar, de não estudar o que foi pregado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que se o pastor pregou é uma realidade, é uma verdade, se ele falou está condizente com as escrituras, deixa eu me aprofundar aqui, e aquela palavra vai germinando no seu coração, a semente vai crescendo, e ela crescendo vai dar fruto, irmão. Quando não entendem, é porque o maligno vem, rouba a semente do coração. Por isso que muita gente não é transformada. Porque a palavra, porque a semente que foi liberada, ela não está germinando, ela não está lá enraizada, não tem nada e não muda nunca. E qual que é o propósito de Satanás? Esse é o propósito de Satanás, roubar a semente, roubar esse tempo que nós temos de ouvir a palavra, de receber a semente ao qual pode germinar no nosso coração. Por isso nós não podemos nos distrair com nada, irmão, nada. Por isso que às vezes eu até peço para os pais terem paciência comigo, que eu também sou pai e tenho criança, de tentar fazer com que o culto seja algo entendível a todos os irmãos. Eu sei que a gente não tem uma estrutura dominical ainda, gostaríamos de ter, gostaríamos de ser mais participativo. Tivemos alguns irmãos que não puderam ficar na comunidade porque não tem essa paciência como o Kleber tem, como alguns irmãos aqui têm, de estar lá fora, de estar lá atrás de uma irmã, cuidando dos seus filhos, poderia estar aqui ouvindo a palavra. Então eu louvo a Deus por essas pessoas, e eu tenho certeza que Deus está abençoando essas pessoas, que Deus está guardando essas pessoas, que se dedicam, que estão cuidando dos seus filhos, que estão colaborando para que a gente tenha uma reunião compreensível a todos nós, amém, irmão? Então Deus abençoe grandemente pela dedicação desses pais, que estão ali com seus filhos e ouvindo o Evangelho. O Evangelho precisa ser claro, precisa ser compreendido por todos aqui. Por isso que eu peço a colaboração de todos, a não ficarem andando, a serem participativos, a estarem atentos. Amém, irmãos? Porque, repito, quando você não se interessa, quando você não se aprofunda, não se importa, o inimigo vem e rouba a semente. Ele é o grande, irmão. O diabo é o grande opositor do Evangelho. Por quê? Porque ele sabe que a palavra tem poder. A semente que é a palavra, ela é poderosa. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder que transforma vidas. Paulo sabia da importância que o Evangelho carregava, por isso ele atravessava mares para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas, para semear a semente, porque o Evangelho é poderoso. A semente que o Evangelho carrega e dá a nós é poderoso quando ela é germinada no coração. Por isso nós devemos pregar a palavra. Por isso Paulo diz a Timóteo, pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque não é sobre o pregador, é sobre a palavra, é sobre a semente. A semente é poderosa, o Evangelho é poderoso, irmão. Por isso nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, deixar de falar do Evangelho, deixar de ser o Evangelho, porque o Evangelho que nós pregamos precisa estar transformando a nossa vida. O Evangelho que nós anunciamos, Paulo diz que ele não se vergonha do Evangelho, e ele diz também que o seu ministério é um ministério que não causava escândalo, porque aquilo que ele pregava não podia cair em descrédito. Ele diz, o que eu anuncio com fidelidade, e não só anuncio, mas vivo. Porque eu preciso viver o Evangelho, porque quando eu vivo o Evangelho, quando eu pego essa semente, deixo ela germinar no meu coração, ela dá fruto. E quando ela dá fruto, isso é visível às pessoas. E o que eu prego precisa ser vivido. Amém, irmãos? O diabo sabe disso, e ele fará de tudo para impedir com que a palavra seja germinada no seu coração.
E é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, que o reino de Deus, a mensagem que ela carrega, o evangelho traz, é poderosa. E o diabo vai tentar de toda forma arrancar essa boa semente do seu coração, do meu coração. E entendendo isso, irmãos, é fácil de compreender a parábola do trigo e do joio, é onde nós vamos entrar. E Jesus vai explicar essa parábola. Vamos para o texto? Mateus 13, 36. Mateus 13, 36. Nós vamos ler a explicação do texto. Amém, irmãos? Que diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Está falando dele, do próprio Senhor. E ele continua: o campo é quem? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos de quem, irmão? Do diabo. Olha que coisa louca. Eu estava falando para minha esposa: que loucura isso. O diabo tem filhos. Ele tem seus agentes. Ele tem a quem ele pode usar. E ele continua: os joios são os filhos do diabo, do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo que faz isso. E ele continua: a colheita é o fim desta era. Aí ele está falando da era vindoura, das coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Amém? E os encarregados da colheita, quem são? Os anjos. Isso é importante, irmão, presta atenção aqui. Importante, tá? Quem é encarregado da colheita? Os anjos. Nós vamos falar sobre isso. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, ou seja, o joio lá na plantação, o joio do trigo sempre cresceram junto quando aconteciam. O joio é separado do trigo. E aí ele é colhido e é feito o que com ele? Queimado no fogo, porque não tem utilidade nenhuma. Assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino, olha isso, irmão, e eles tirarão do seu reino, olha isso, tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, primeira coisa que a gente vê aqui, o que o texto está falando? Que o semeador é o próprio Senhor Jesus. E aí nós entramos aqui num debate teológico. Por quê? Porque se você for pesquisar a palavra do semeador hoje, você vai ver divergência na interpretação. Uns dizem que a palavra do trigo e do joio não está relacionado à igreja, isso aqui. Não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque o que Jesus usa aqui, dentro do contexto, ele está falando da parábola. Se você for lá no começo, você vai ver que o verso 24, ele contou essa parábola dizendo que o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente em seu campo. E aí na explicação ele diz que o campo é o mundo. Então a interpretação de muitos dizem que aqui não está relacionado à igreja, mas ao mundo. Só que nós, irmãos, precisamos entender o contexto da época. Porque o contexto da época não tinha igreja, não tinha essa estrutura que nós temos, não tinha um lugar onde o povo podia se reunir, um povo, eu falo no seu total, porque dentro da cultura judaica existia o templo do judeu, aonde só o judeu tinha acesso, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo do santo, não era acessível para todos. O gentio tinha um lugar separado do povo judeu, que era nascido judeu. Então, dentro do conceito de templo, cada um tinha o seu acesso, não era todo mundo no mesmo lugar. Aí vem Jesus
E quando ele morre na cruz, e quando ele se dá como entrega, aquele véu que separava o acesso de todos, porque hoje todos nós temos acesso a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Não é mais só o sumo sacerdote, todos nós temos acesso, porque o véu foi rasgado, o lugar santíssimo que representava a presença de Deus, todos nós temos acesso. Então o que Jesus queria? Jesus queria uma igreja onde todos têm o mesmo acesso. Vocês estão entendendo, irmão? Todos têm o mesmo lugar. Todos podem ser inseridos. E quando nós entramos dentro do contexto aqui da época também, nós vamos considerar que naquela época, por não existir uma igreja para o evangelho de Cristo, porque ela ainda estava sendo gerada, não tinha um ponto, não tinha um lugar, não tinha uma estrutura, não era no templo que Jesus e os seus discípulos iam adorar, não era lá, eles eram rejeitados lá por causa da sua mensagem. Então Jesus está falando do mundo, porque o mundo era o campo missionário do seu povo. O mundo era o lugar que precisava ser evangelizado. O mundo é a igreja de Jesus. Porque o mundo precisa ouvir o evangelho, amém, irmãos? Porque é no mundo que está as pessoas que precisam ouvir e receber a semente do evangelho. Porque é no mundo onde estão os perdidos, e eles precisam ser salvos. Por isso que Jesus diz, o campo é o mundo. Todos estão entendendo? E ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Presta atenção. A parábola do semeador é alguém que recebeu a semente, amém? Quem recebeu a semente do evangelho aí? Você foi transformado por ela, amém? Ela germinou no seu coração. Então a parábola do semeador é um coração que recebeu. A parábola do joio agora é a parábola daqueles que se tornaram a semente. Porque ele está dizendo, olha aqui, a boa semente a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, somos nós que recebemos a semente. Somos nós que estamos sendo semeados ao mundo. Somos nós que estamos sendo semeados para a propagação do evangelho. Somos nós. E ele continua dizendo, os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. Irmão, o que nós entendemos aqui? Presta atenção. Por mais que o texto não esteja relacionado à igreja. Irmão, senta lá. Senta lá, senta. Só para de andar um pouquinho, só vai sentar. O que Jesus está falando aqui, irmão, não é... A gente não pode excluir a igreja. Porque nós somos a igreja dentro de uma estrutura física aqui e somos a igreja lá fora, amém, irmãos? Então você é a igreja lá fora, mas também é a igreja aqui. Porque Deus quis que nós nos reuníssemos como igreja para adorá-lo. Deus quis que nós tivéssemos esse momento para buscá-lo, para nos edificarmos, para que nós possamos se tornar o quê? Que ele diz no texto, a boa semente. Deus nos deu a semente em nosso coração, e agora ele faz de nós a boa semente. Agora ele nos envia para o mundo, agora ele nos coloca como boa semente, porque nós somos filhos do reino. Agora nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos do reino de Deus, nós agora anunciamos o reino de Deus, somos embaixadores do evangelho, nós pregamos a mensagem do reino de Deus. E o diabo, sabendo disso, sabendo do poder que nós carregamos pela autoridade que há na palavra, não em nós, mas na palavra, nessa palavra aqui, o diabo, sabendo aquilo que nós carregamos, porque nós pertencemos ao reino de Deus, o que ele faz? Envia joio no nosso meio. E não é só na igreja, é em todo lugar. Tem crente no seu trabalho? Ou que se diz crente no teu trabalho? Irmão, tem joio para tudo quanto canto que nós vamos estar nessa vida. Tem joio na igreja. Tem joio no mundo. Lá no seu ambiente de trabalho. E você conhece essas pessoas que dizem que são crentes, mas não mudam a vida. Não mudam a linguagem. Não mudam os seus comportamentos.
não mudam os seus sentimentos, odeiam pessoas, guardam mágoa, são invejosos, não perdoam, e diz que são crentes, e diz que vão para a igreja, diz que são trigos, mas não são. Por quê? Porque são joio. E sabe o que isso me entristece? E não cabe, eu não estou aqui julgando as pessoas. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é fazer que nós possamos compreender que dentro da nossa realidade de reino de Deus, seja igreja, seja no mundo, vai ter trigo e vai ter joio. E aí quem que planta o joio? O diabo. Irmão, quando eu olhei esse texto, eu falei: Senhor, o diabo tem filhos. O diabo tem a quem ele manipula. Paulo vai dizer que o Deus desse século, está em 2 Coríntios, no capítulo 4, se eu não me engano, 2 Coríntios, a Bíblia diz, Paulo diz, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes, dos ímpios, dos incrédulos, para que eles não vejam a luz de Cristo, para que eles não se convertam, para que eles se tornem filhos do diabo, para que eles sejam um instrumento do diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento. E quando ele cega o entendimento das pessoas, ele usa as pessoas, irmão. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Amém, irmão? Não é pessoas, é espiritual. Paulo está dizendo, o diabo está cegando pessoas. O que a gente faz? A gente não coloca a pessoa em primeiro lugar. A gente diz: Senhor, eu sei que não é a pessoa, eu sei que é o diabo por trás dela, porque é o diabo que está usando aquela pessoa, é o diabo que está manipulando, é o diabo que está cegando aquela pessoa no meu ambiente de trabalho, que me persegue, que fala mal, seja um familiar talvez, alguém que está ali no seu cotidiano, alguém que está ali no seu dia a dia, e você vai orar com qual finalidade? Não é sobre a pessoa, não é dizer: Senhor, mata essa pessoa, é como diz o salmista, né? Senhor, mata aqueles que me perseguem. Não, nós vamos orar: Senhor, tire a venda dessas pessoas, elas estão sendo usadas pelo diabo, elas são joio, elas muitas vezes estão dizendo que estão inseridas na igreja, mas são joio, não é trigo. Senhor, transforme o joio em trigo. O joio são os filhos do maligno. E sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmão? Lá no verso 28, diz, quando perguntam para ele, verso 27, vai lá: os servos do dono do campo dirigiam-se a ele quem? O Senhor que plantou a semente, o semeador. O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos elas de lá? Irmão, presta atenção aqui. Dentro da nossa realidade de reino de Deus, vai existir o joio. Vai ter joio na igreja. Vai ter aquelas pessoas que você sabe que estão há anos andando, caminhando, dizendo que são crentes e não mudam. Aí você olha para aquela pessoa e você diz: pastor, é melhor nós, irmão, disciplina tem que ter na igreja. Paulo orienta isso. Tem que ter exortação, tem que ter correção. E se for precisar excomungar, excomunga, porque é bíblico. Mas se a gente olhar por trás de tudo isso, quem está atuando? Quem está atuando? O diabo. Porque essa pessoa é joio, não é trigo. Porque essa pessoa não deixou, o diabo conseguiu arrancar do coração dessa pessoa a semente, e ela nunca vai germinar, porque ela não está lá. E aí o diabo, irmão, o que me chama a atenção é que o texto diz que ele planta isso. Ele permite que isso seja colocado no meio. Os servos lhe perguntaram: Senhor, o que é que nós tiramos? Ele respondeu: não. Porque se você tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. Deixe que cresça junto. Olha que loucura, irmão. Irmão, nós vamos crescer no meio do joio. Trigo e joio vai crescer junto. Mas pastor, que absurdo isso. Pastor, mas que... Irmão, vai crescer junto. O que cabe a nós? Presta atenção. Arrancar?
Pastor, vamos arrancar fulano, vamos arrancar ciclano. E isso eu não falo uma aplicação para a igreja local, mas eu falo num todo. Na nossa vida, irmão, nós vamos lidar com gente assim. No seu ambiente de trabalho, se eu perguntar para você se tem crente lá, você vai falar que tem, ou que se diz que tem crente. Mas na prática, é crente? Não é, é joio. E o que você vai fazer? Senhor, arranca isso daqui, tira esse cara do meu trabalho, tira esse desviado daqui, que diz que é crente e não é. Não, irmão, não é isso que a gente vai orar. A gente vai crescer junto. Porque o texto diz, os servos falaram, quer que a gente tira? Ei, não é responsabilidade nossa. Vou repetir aqui. Isso não significa que devemos exortar o irmão ou a irmã. Isso não significa que nós devemos praticar a palavra quando não há clareza bíblica. Quando há divisão, a gente precisa aplicar a palavra. A gente vai fazer tudo, mas a gente não quer que a pessoa se perca. Amém? Por isso que Jesus diz, quando tiver 2, 3 orando em meu nome, ali eu estarei presente. E quando ele fala isso, ele fala dentro de um contexto de uma pessoa que foi excomungada. Amém, irmãos? De uma pessoa que deixou de fazer parte coletivamente de uma comunidade. Se alguém for até aquela pessoa, se alguém for até ela, se alguém for lá, estiver com ela, exortar, ajudar, eu estarei lá, porque a minha intenção não é perder ninguém. Eu vim para salvar pecadores. Amém, irmãos? Só que eu quero aqui deixar isso claro para vocês. Não é responsabilidade nossa arrancar o joio do meio do trigo. A responsabilidade é de quem? Vamos para o texto? Ele diz, lá no verso 40. Vamos para o verso, vamos ver se a gente consegue. Verso 29, ele respondeu, não vai arrancar. Verso 29. Porque se você tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Por quê, irmão? O trigo e o joio parecem demais. Eles são muito... Alguém já viu um vídeo na internet sobre trigo e joio? Alguém já viu? Ninguém viu? Eu vou postar um vídeo hoje. Vocês vão ver. Irmão, não tem diferença. Joga para mim o vídeo, Neto. Eu vou antecipar a mensagem. Joga para mim o vídeo aqui. Apaga a luz para mim aqui. Pode apagar todas. Tem o áudio, mas o áudio é lá. Pode dar o play, Neto. Tem um play aí embaixo. Ó. Ali ele está falando do joio e do trigo. Vocês estão vendo? Vou mandar no grupo depois, tá bom? Então ali ele tem as duas. Ó, ele faz o quê? Primeiro com o joio. O que ele está procurando? Não tem fruto nenhum no joio. É igualzinho. Agora ele vai pegar o trigo, a boa semente. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai assoprar. O que vai sobrar? O fruto que tem no trigo. Mas volta do começo para mim, Neto. Pausa no começo. As duas juntas, mais para lá. Vai mais, dá play aí, que a coisa você pausa. Pode dar play. Vai dar tudo certo, gente, é ao vivo, tá? Vai lá, dá play. Ajuda lá ele, ajuda ele. Só dá play, meu lindo. Tá bom, deixa aí, depois você posta aí. Vocês viram no vídeo? Todos viram? O joio e o trigo, eles são idênticos. Externamente, eles são muito parecidos. Deu aí, Neto? Dá play, meu lindo. Pronto. Na hora que tiver... Aí, ó, pausa. Não, passou. Tá bom, deixa. O Neto é tranquilo, está aprendendo ainda. Se você perceber lá no vídeo, você vai ver que eles são idênticos. Sim ou não? Eles são idênticos. Estão externamente, não dá para perceber. Pode ligar, Serginho, pode ligar. Depois eu mando no grupo, Neto. Depois eu mando. Obrigado, viu? Então, externamente, não dá para ver diferença. Por isso que Jesus está falando aqui, ó.
deixe que cresça junto até a colheita. Desculpa. Ele respondeu: não, porque se tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. Porque eles são muito parecidos, pode enganar. E às vezes a gente é assim. E às vezes, muitas vezes, a gente antecipa muitas coisas. Porque, irmão, deixa eu falar aqui para vocês. Tem gente que demora para virar trigo. O processo é diferente. Tem gente que não. Você conhece gente que se converte, irmão, se aprofunda, tem profundidade bíblica, começa, aí Deus começa a usar, Deus levanta aquela pessoa que 3, 4 anos de conversão já se torna um instrumento poderoso na mão de Deus. Por quê? Porque tem busca, tem intensidade, quer. Então aquela semente que Deus semeou, que Jesus semeou no nosso coração, germinou e deu fruto. E Deus vai usar para a glória dele. Agora tem gente ali, pode apagar a luz para mim. Agora tem, muito parecida, né, irmão? Claro que ali é maior porque aqui tem fruto. Mas olhando assim, tudo junto, você não consegue ver a diferença. Então você vê a diferença um do lado do outro, porque ali tem fruto, aqui não. Mas esteticamente, tudo junto, imagina, na lavoura você não vê a diferença. Pode ligar. Então tem gente que vai ser como ainda estão no processo de transformação, não tem fruto ainda, mas estão sendo transformadas, a semente está lá, o inimigo não roubou, e a gente olha e a gente já quer julgar, e a gente fala: não, mas essa pessoa aí é joio. Não, irmão, calma, vocês estão entendendo isso, irmão? Calma, a pessoa está aprendendo ainda, é no tempo dela, é igual o gatão. O gatão está aqui, você pergunta para o gato: gato, você está lendo o quê? Estou em Gênesis. Mas gato, 10 anos que eu te conheço, você está em Gênesis ainda, gato? Não, pastor, agora eu estou em Levíticos. Mas como que isso funciona? É responsabilidade nossa ajudar o irmão. É responsabilidade nossa não ficar apenas ali julgando o irmão. Vai falar: vamos lá, gatão, e aí, vamos estudar. É como o Neto faz. E aí, gatão, vamos lá, e aí, vamos lá junto, vamos estudar. Sabe, é ajudar o irmão a se desenvolver. Agora o que a gente faz? A gente não faz nada, muitas vezes a gente julga. A gente faz o quê? Vamos arrancar. Não, irmão, é no tempo que Deus está permitindo, ou o interesse que aquela pessoa tem. Então cabe a nós aqui não fazer o que o servo queria fazer. O que o servo queria fazer? Senhor, quer que a gente tira? Porque está demorando dar fruto. Essa pessoa aí está, olha... Mas ela está se esforçando, ela está lá, ela está buscando, ela está ali, ela está envolvida, ela quer, mas a vida, não sei o que, você está ali. Irmão, vamos investir na pessoa. Vamos estar junto, vamos ajudar um ao outro, amém, irmãos? A se desenvolver, a dizer: não, isso aí está errado, o que você está pensando assim é errado, você não pode guardar isso aí não é de Deus, essa não é a semente que você carrega, o inimigo está tentando roubar, não pensa assim, não fala assim, perdoa, ame, pare de fofocar, pare de ter inveja, não é assim. Então a gente vai ajudando a pessoa a se desenvolver, não arrancar ela, vamos arrancar. Aí Jesus diz: não é papel de vocês fazer isso, não é papel nosso. É papel de quem? Aí ele diz aqui: a colheita é o fim desta era. Lá, irmão, a gente vai viver com joio por muitos anos, infelizmente. O encarregado da colheita é eu e você? O que diz o texto? Verso 39. A colheita é o final desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Não é responsabilidade tua, querido, querida. É dos anjos. Quem vai fazer isso? Anjos. Porque o dia do Senhor virá, e Ele fará justiça. E os anjos vão vir recolher os trigos e fazer justiça com o joio. Por isso, irmão, a aplicação desse texto para nós. Irmão, eu queria ir muito com vocês aqui, mas eu quero que vocês reflitam nisso. Reflitam de que vocês receberam a semente, que agora vocês são sementes de Deus para o mundo. Segundo, vocês vão ter que viver com joio no trabalho, muitas vezes até dentro da igreja. Quando está na nossa comunidade, o que a gente faz? Deixa de ser joio, deixa de falar como joio, deixa de pensar como joio. Você recebeu a semente, você não é isso, você não pode viver assim, você não pode andar assim, você tem que parar com isso, você está sendo joio.
E o problema de continuar como joio é que no dia do Senhor acabou para você, não tem mais volta. Você vai ser amarrado no feixe e vai ser lançado no fogo do inferno, e de lá nunca mais você vai sair. Então a mensagem de hoje não é uma mensagem exortativa, de reflexão, de entendimento, de que nós, trigos do Senhor, estamos nessa terra para dar fruto. Quando, você viu lá o que o agricultor faz? Ele pega o trigo e amassa, mas tem fruto. Ele pega o joio e amassa, não tem nada para tirar dele. E Jesus vai falar que a boa árvore, ela dá o quê? Bom fruto. Se não tem fruto, porque não é trigo, é joio. E todo aquele ramo que está nele não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Que Deus nos ajude a sair daqui essa manhã, entendendo de que recebemos a semente, se tornamos semeadores, vamos ter que lidar com o joio o resto da nossa vida. Nós não vamos orar para que essas pessoas sejam tiradas da nossa vida. Você vai ter que lidar com aquele patrão que diz que é crente e não é, que te persegue, que vem contra você. Você vai ter que lidar familiares que diz que são crente e não é. Que Deus nos ajude, irmão, a sair diante de tudo isso com o nosso coração dando fruto. Que o inimigo quer roubar a semente. Ele vai levantar falsos cristãos no nosso meio, na nossa vida, infelizmente. Mas nós, pela graça de Deus, não vamos deixar o inimigo roubar a semente. Amém? Quando o joio vier falar mal, quando o joio vier fazer alguma coisa que não é bíblica, tentando arrancar a semente do seu coração, você vai dizer assim: se converta, joio. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas você dá o dízimo. Ah, mas você oferta na igreja. Sai daqui, joio. Ah, na minha igreja não dou, não. Na minha igreja, não, na minha igreja, não, mas na minha igreja eu não faço isso. Você entende, irmão? O inimigo tem um propósito: levantar dentro do nosso ambiente cristão joio. Que Deus nos ajude a não se tornar como joio, a ser trigo e transformar os joios em trigo pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar e aplaudir o Senhor por isso. Vamos orar, irmão? Senhor Jesus, nós te damos glória, nós te damos honra, porque nós somos trigos, nós não somos joios, Senhor. Os meus irmãos aqui não são joio, eles são trigos. E eu oro, Pai, para que essa semente que nós carregamos, tem muitas pessoas aqui que estão há anos no Evangelho, mas a semente está lá, a semente está germinando, a semente está dando fruto. Senhor, eu não conheço o coração de todos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que dentro do coração de cada um dos meus irmãos e do meu, há uma semente. Ou não, ou talvez não há semente. Talvez nós estamos crescendo como joio, a só aparência, estar na igreja, ir na igreja, fazer toda a liturgia, mas nós não somos transformados, não há fruto, não há mudança. Senhor Jesus, nós queremos sair de joio para trigo. Nós não queremos ser pego de surpresa. Nós não queremos chegar no dia no dia da sua justiça e ser pego de surpresa, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos, Senhor, ser cristãos verdadeiros, genuínos, que dá fruto, que dá muito fruto, porque aquele ramo que dá fruto, ele polda. Nós queremos ser poldados, não queremos ser cortados, Senhor. Que os meus irmãos sejam poldados na sua trajetória de vida, que eles continuem sendo frutos,
que eles continuem sendo árvores frutíferas, que eles continuem sendo ramos frutíferos, Senhor, que eles não sejam cortados, mas poldados, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa vida, Senhor, represente o Teu reino, que nós possamos agora ser semeadores de boas sementes. Nós queremos ser isso dentro da nossa comunidade e lá fora no mundo. Senhor, os joios que estão em nossa volta, que o inimigo está colocando, Senhor, nos dá essa graça para transformá-los, para semear a semente certa no coração. O inimigo está cegando, talvez essa pessoa no ambiente de trabalho, talvez o inimigo está cegando há anos, irmãos que congregamos, que estão congregando com a gente, mas isso acaba hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós vamos semear as palavras certas ao coração dessas pessoas que são joios, e eles vão ser transformados pelo poder da sua palavra. O inimigo vai ser derrotado. Mas o inimigo é quem colocou ele lá, mas eles não pertencem ao inimigo, eles foram comprados pelo sangue de Jesus, eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Então salva esses joios, Senhor, salva esses irmãos, salva esses que dizem que são crentes, mas não são, não dão fruto, não são transformados, não pregam o evangelho, não falam da boa nova, só são vergonha para o reino espiritual. Senhor, transforma o joio em trigo, para que o Senhor seja glorificado. Que nessa manhã nós sejamos transformados, que nós sejamos trigos, que nós possamos ter frutos que vão te glorificar, Senhor. Abençoe os meus irmãos para a sua volta da casa, e que eles sejam semeadores de boas sementes, que Ele transforme corações por meio da boa semente, Deus. É o que eu oro por essa igreja, pela nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, e que Ele te dê a paz, e que Ele te dê boas sementes, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, uma ótima semana. Seja trigo, seja trigo.